De acordo com o depoimento das filhas, são 40 anos de um casamento bastante especial. Se os pais brigaram, elas não sabem dizer. O que mais elas vivenciaram na vida em família foram situações de meu bem pra cá, meu amor pra lá e uma experiência de valorização contínua da companhia do outro. E por isso não poderia ser diferente. O casal que deu origem a este lar sempre foi lembrado para dar palestras e integrar a pastoral familiar. Afinal, eles sempre têm muito a dizer. Nem todo mundo pode ou tem a oportunidade de viver momentos como a gente vive, assim, recebendo orientações de pessoas que é mais experiente que a gente, pessoas que dão um testemunho verdadeiro, pessoas que trazem uma mensagem que nos engrandece. Então, assim, a gente aprendeu com isso. Eu falei que a gente não tem assim, um trabalho árduo na pastoral familiar, mas a gente está sempre presente. Quando solicitam a presença da gente para dar um testemunho, para dar uma palestra, dentro das nossas limitações, a gente está lá. E servir sempre foi um grande prazer. Nas assembleias que participaram, eles sempre propagaram a importância de ser família cristã, feliz, unida e que se respeita. Afinal, na opinião deles, para que uma família dê certo, é necessário que os pais sempre passem o bom exemplo de vivência para os filhos e que eles sintam na prática a importância de ter um bom exemplo a seguir. Quando eu fui constituindo minha família, que foi logo tudo pertinho um do outro, eu me preocupei muito, porque é muito assustador. Criança, lidar com criança é muita coisa que você tem. Então, você tem que parar e ver o que você vai passar para aquela criança. Primeiro, você tem que se avaliar para você saber o que você vai passar, porque é uma formação de pequeno, né? Uma formação contínua. Né? E a gente, tanto eu como o Domingos, a gente procurou sempre ser exemplos. Não cobrar dos filhos o que a gente não fazia. O casal sempre se preocupou com seus filhos, mas também com a juventude em geral. Por isso, resolveram aceitar o convite para ser casal de apoio para o encontro de jovens com Cristo da paróquia que frequentam. É que eles sentiam a necessidade de apresentar o Cristo que amam para os fiéis, em uma fase tão importante e cheia de dúvidas como a juventude. A busca deles, a busca de nós todos é Cristo, né? E eles, sendo jovens, que são imaturos ainda tem algo a ser formado assim, dentro da cabeça deles, é muito bom a gente, com um pouquinho de experiência, estar lá apoiando eles, mostrando realmente o que é o encontro de jovem com Cristo, o que é um jovem centrado na palavra, na vivência e no testemunho. E foi assim que eles criaram os filhos, 4 presentes enviados por Deus. Netos já são 8, vivendo em harmonia e aproveitando a experiência dos mais velhos, que sempre prezaram que o exemplo dado fosse intimamente ligado à igreja. O casamento há 40 anos atrás não teve registros fotográficos, nem vídeo. Por isso eles celebraram as bodas 4 décadas após com toda a família e amigos. Momentos como esses são importantes para que se compartilhe ainda a espiritualidade. Sempre que eles podem, eles falam da importância, por exemplo, de serem ministros extraordinários da Eucaristia. Quando a gente recebeu o convite do qual a gente aceitou, sinceramente, foi como uma bênção. Foi como uma bênção. Aliás, foi uma bênção, porque a gente sentiu mais perto mesmo da gente a presença de Deus, a presença de Jesus Cristo. E nos fortaleceu, porque você servir alguém que no momento não se encontra na condição de ir para a igreja, lá no seu lar, pessoas que estão encostadas, enfermos, e a gente vai fazer esse trabalho de servir a comunhão, fazer uma celebração, e cada vez que a gente vai sentindo que foi muito gratificante a gente ter aceito. Eu iria, quer dizer, se eu não tivesse aceito a 3ª vez ou a 4ª vez, que eu não me lembro, eu acho que eu estaria muito arrependido. Os filhos ganharam muito com toda essa vivência e são gratos pela experiência que tiveram de crescer em um lar que preza sempre o respeito, a fé
e a família acima de tudo. Até difícil assim para me falar, porque toda vez que eu falo deles eu choro, porque é um exemplo mesmo, os dois são um verdadeiro exemplo. A gente, às vezes eu comento com meus irmãos que muitas famílias não têm momentos juntos, né? E a gente, às vezes pequeno, da idade dos meus filhos até mais novos, a mamãe sempre reunia a gente para rezar o terço. Muitas vezes a gente não sabia nem o que era que a gente estava fazendo, rezava, juntava todos os quatro, né? Nós quatro e eles dois, e colocava a gente para rezar, e a gente às vezes rezava brincando, não sabia direito às vezes nem o que estava dizendo, mas só assim, o fato da gente estar reunido em família, aquilo ali foi acontecendo com tanta frequência que a gente aprendeu exatamente o que é ser família, né? Foi um dos primeiros ensinamentos que eles nos passaram em relação à família cristã, foi se reunir em nome de Deus e fazer aquela oração. E o mais importante do ser exemplo é que prevaleça, e que prevaleceu o tempo todo na minha família, é o respeito, que prevalece o respeito. E esse respeito sempre permitiu, inclusive, de haver as divergências, de haver as opiniões contrárias. Inclusive eu, das filhas, dos filhos, sempre fui a que deu mais trabalho. Só não digo que sou ovelha negra, porque assim, não, nem tanto, mas dei muito trabalho. Discuti muito, divergi muito. Ainda hoje, às vezes, eu divirjo muito com minha mãe, com meu pai, mas eu nunca deixo que faltar o respeito. Ela é o alto para mim e ele também. Então, assim, eu penso assim, mas você falou, está falado. Minha família é minha base.